Em 1949, George Orwell, ao escrever 1984, pintou um retrato sombrio de um governo totalitário liderado pelo enigmático Grande Irmão, líder do partido. Nesse contexto, a sociedade é submetida a um controle absoluto, onde a liberdade individual é suprimida em prol da estabilidade do regime, que diz defender a liberdade da nação. A cena se desenha em um mundo fictício, mas notavelmente próximo das preocupações sociais e políticas da época de Orwell. O pós-Segunda Guerra Mundial trouxe consigo o medo do totalitarismo, e o autor capturou essa ansiedade em seu livro. Os regimes autoritários e a censura eram realidades vivas na mente das pessoas, e Orwell traduziu essas inquietações para a trama de 1984. O personagem principal do livro é Winston Smith. Winston, inicialmente, é apresentado como um indivíduo descontente com o sistema. Sua insatisfação cresce à medida que ele questiona a autoridade do partido e anseia por liberdade. Sua trajetória torna-se emblemática, representando a luta contra a tirania e a busca pela verdade, em um mundo onde a realidade é manipulada. Ao longo do livro, testemunhamos a evolução complexa de Winston. Sua natureza rebelde e o desejo de autonomia o levam a se envolver em atividades clandestinas, desafiando as regras impostas pelo partido. No entanto, a trama nos mostra também a vulnerabilidade de Winston, pois ele lida com o medo constante da vigilância, da punição e da aniquilação de sua individualidade. A figura de Winston é uma encarnação da luta entre a resistência pessoal e a opressão sistemática. Seu anseio por verdade e liberdade, mesmo que inicialmente contido, alimenta a chama da rebelião que percorre o livro. No desenrolar da história, as escolhas de Winston confrontam não apenas o partido, mas também as próprias complexidades morais e emocionais que surgem em um ambiente totalitário. Ao trazer à tona a jornada de Winston, 1984 não apenas conta uma história individual, mas também convida os leitores a questionarem a natureza da liberdade, a resistência diante da opressão e a constante busca pela verdade em meio a um mar de mentiras. O papel de Winston na narrativa é fundamental para explorar as dimensões humanas em um contexto desafiador e provocador. Ao abordar o papel do Grande Irmão, o líder do partido, nossa análise se concentra na simbologia por trás dessa figura. O Grande Irmão não é apenas um líder político, ele personifica a vigilância constante do Estado. Sua presença onipresente, representada pelo lema "O Grande Irmão está de olho em você", cria uma atmosfera de paranoia e conformidade. Essa conexão entre o governo e a vigilância extrema é um elemento chave para entender as semelhanças com a sociedade contemporânea. É crucial ressaltar que, embora 1984 tenha sido escrito em um contexto histórico específico, suas reflexões sobre o poder, controle e manipulação da informação continuam relevantes nos dias de hoje, principalmente no momento atual do país. Te convido a refletir sobre como as questões levantadas por Orwell podem estar hoje em nossa própria realidade, especialmente no que diz respeito ao uso da tecnologia para monitoramento e controle social. Tecnologia versus vigilância. Por mais louco que pareça, reflita como as tecnologias de vigilância, na era contemporânea, se assimilam com os temas propostos por George Orwell em 1984. Um mundo onde a conectividade digital está linkado com a vigilância, gerando preocupações sobre privacidade e controle, tudo em nome da segurança da sociedade. Começamos por abordar as câmeras de vigilância, dispositivos aparentemente inofensivos que, no entanto, desempenham um papel crucial na vigilância moderna. Mostramos como a presença constante desses olhos eletrônicos em espaços públicos e privados pode evocar a sensação de ser constantemente observado, semelhante à atmosfera opressiva criada por Orwell em 1984. Essa análise destaca a delicada linha entre segurança e invasão de privacidade. Em seguida, nos voltamos para os dispositivos eletrônicos pessoais que carregamos conosco diariamente. Nossos smartphones, assistentes virtuais
e outros gadgets modernos tornam-se ferramentas de coleta de dados em larga escala. Discutimos como essas tecnologias, apesar de oferecerem conveniência, também podem ser utilizadas para traçar perfis detalhados dos indivíduos, alimentando o fenômeno da vigilância digital. Comece a reparar as coincidências, como logo após você dizer algo em casa, ao abrir o navegador do seu smartphone, milagrosamente o Google te recomenda algo a ver com aquilo. Algoritmos personalizados analisam nosso comportamento online, moldando o conteúdo que consumimos e, consequentemente, influenciando nossas opiniões. Esta é uma conexão direta com o duplo pensar de Orwell, onde a manipulação da informação molda a percepção da realidade. Em uma era de aparente liberdade digital, estamos cada vez mais expostos à vigilância. Isso serve como alerta para todos nós, instigando a reflexão sobre os limites éticos do uso da tecnologia e como ela pode impactar nossas vidas, conectando os fios entre o mundo fictício de Orwell e a nossa realidade. Manipulação da informação. Vamos falar sobre o tema central de 1984, que repercute intensamente com as dinâmicas atuais das redes sociais e algoritmos personalizados: a manipulação da informação. Pense nas complexidades desse fenômeno, sobre como a disseminação seletiva de informações pode moldar percepções e criar realidades alternativas. Pense sobre como a mídia hoje, aliada e sustentada pelo governo, faz o papel do Ministério da Verdade em 1984, cujo propósito é reescrever o passado para controlar o presente e, assim, moldar o futuro. Essa prática de manipulação histórica encontra paralelos nos algoritmos das redes sociais, que de maneira sutil filtram e apresentam conteúdo de acordo com os interesses e comportamentos passados do usuário. Esse paralelo sutil estabelece a base para a reflexão sobre como a manipulação da informação pode ocorrer de maneira imperceptível. O governo tenta a todo custo criar leis para controlar as redes, sempre com a desculpa de fake news. Porém, o tempo todo, a grande mídia modifica notícias ou as entrega pela metade, com o propósito de manipular a informação. O problema não é isso. O que o governo e a grande mídia quer é controlar o discurso, a famosa espiral do silêncio. Um ambiente livre, onde todos expõem suas ideias, não é positivo para eles, e quando eles mentem, sempre existe alguém para desmenti-los. Comece a reparar nas notícias e sempre ter um pé atrás. Pergunte a si mesmo: quem se beneficia com isso? Qual o propósito dessa notícia? Privacidade versus autonomia. Nesta fase, vamos falar sobre o território sensível da privacidade e autonomia individuais. Reflita como as tecnologias modernas, embora ofereçam conveniência, podem impor desafios significativos à liberdade pessoal. Como Orwell previu, a vigilância estatal pode se manifestar de maneira sutil, muitas vezes camuflada sob o pretexto de melhorar nossas vidas. No livro, o governo usa as teletelas para te ouvir o tempo todo, observar suas expressões, suas atitudes, na busca por dissidentes e opositores do partido. E quem garante que não farão o mesmo? Veja os últimos acontecimentos, as buscas e apreensões, vasculhando a vida de opositores, o apoio da mídia para justificar as ações para a massa da população, que acompanha apenas a grande mídia. Em um estado gigante, repleto de leis imbecis, qualquer um passa a ser um criminoso, e o criminoso passa a ser um inocente. Basta seguir a cartilha do partido. A coleta massiva de dados, evidenciando como empresas e governos podem utilizar essas informações para traçar perfis detalhados de indivíduos. Essa prática, muitas vezes invisível aos olhos do usuário, cria um dilema ético sobre quem detém o controle sobre nossas informações mais íntimas. Veja os debates em torno da legislação de privacidade e regulamentação, ressaltando como essas questões se tornaram centrais nas discussões contemporâneas. Reconheço os benefícios das tecnologias modernas, mas alerto para os riscos de uma vigilância excessiva. Reflita sobre os temas discutidos aqui e tire suas conclusões. A relevância atemporal da obra de George Orwell, evidenciando como sua visão distópica está mais que presente nos dilemas enfrentados pela sociedade atual. Ao confrontar as semelhanças entre o controle estatal
retratado em 1984, e as complexidades da vigilância digital contemporânea, pense em como as tecnologias que facilitam e conectam as nossas vidas, que são capazes de dar informação instantaneamente, podem se tornar mais um braço estatal, sendo usadas como instrumentos de poder que ameaçam nossa autonomia, com a desculpa de que é para o seu bem. Ao levantar essas questões éticas sobre a coleta de dados e a vigilância, buscamos inspirar um engajamento ativo na busca por uma internet livre, sem o controle de governos, onde o usuário possui o livre-arbítrio para escolher o conteúdo que vai consumir. Participe ativamente do diálogo sobre o futuro digital. Se informe sobre políticas de privacidade e reflita sobre como escolhas individuais contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente e equitativa. Ao fazer isso, não apenas honramos a obra de Orwell, mas também moldamos o futuro que desejamos habitar. E lembre-se, o grande irmão está de olho em você.